E hoje, nosso convidado aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes é o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania, que aparece com crescimento, deputado, em relação à pesquisa anterior, em que o senhor tinha como intenção dos entrevistados um total de 18,5%. Agora chega próximo aos 25%. Os três principais candidatos tiveram um crescimento, incluindo o senhor. Nesse cenário hoje, um segundo turno se desenharia entre o atual prefeito e o senhor como o oponente, um candidato de oposição. Um cenário que se repetiria das eleições passadas. O senhor acredita que o cenário vai ser mais ou menos esse novamente? O seu nome sendo colocado como uma oposição ao de Dário Saad? Ou o senhor acredita que ainda é muito cedo para fazer qualquer desenho de como será um processo eleitoral do ano que vem? Bom dia, obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso estúdio e atender o nosso convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui, agradecer o convite e a oportunidade. Heitor, fico muito agradecido, o reconhecimento da população, embora a gente tenha aí um ano ainda para as eleições, mas a gente fica muito grato o reconhecimento da população. E esse reconhecimento mostra que grande parte da população quer mudança nesse governo que está aí há 11 anos e que muitas vezes não conseguiu fazer a mudança necessária. E lógico que eu já tenho me posicionado como oposição ao grupo político que está aí e pontuado alguns problemas que a cidade vem enfrentando ao longo desses 11 anos. Eu que já tive a oportunidade, comecei a minha trajetória política ainda muito cedo, com 22 anos, um dos vereadores mais jovens na história de Campinas, fui vereador por 4 mandatos. Tivemos aí dentro dessa trajetória política, eu sou fundador e idealizador do maior projeto social de qualificação profissional da cidade, que é o Projeto Jovens do Futuro, que já formamos profissionalmente mais de 40 mil pessoas. Fui presidente da comissão que cassou 2 ex-prefeitos que foram acusados e apontados por corrupção, um desvio de mais de 700 milhões de reais. E também autor de projetos importantes aqui na cidade, como, por exemplo, a criação do distrito, a elevação do distrito do Ouro Verde e do Campo Grande, que são 2 regiões muito grandes, aliás, as 2 regiões mais populosas da cidade. Conseguimos agora, já como deputado, conquistamos aí a base do Corpo de Bombeiros, que o dinheiro já está na conta para a construção dessas 2 bases, uma para cada região. Também o cartório do Ouro Verde e o cartório do Campo Grande, que tivemos aprovação na Assembleia Legislativa. E fui presidente da Câmara, presidente da Câmara, aliás, o presidente da Câmara que mais economizou na história da cidade de Campinas, uma economia histórica de 60 milhões de reais e cortando principalmente os gastos desnecessários. Cortamos contratos em até 80%, fizemos economia e também cortamos os cargos comissionados, assessores. Nós tínhamos 1.700 cargos quando nós assumimos a Câmara Municipal, dos 1.700 cortamos 1.572 cargos. Isso foi um avanço muito grande, um enxugamento da máquina pública para que o dinheiro possa ser investido em áreas prioritárias, como saúde, como educação. Então, nosso trabalho de gestão dentro da Câmara Municipal foi muito grande e foi de uma forma muito firme, economizando de um lado, cortando muitas vezes na própria carne, para que esse dinheiro chegue no investimento até a população, principalmente a população mais carente. Tiago Prudente, deputado estadual, Rafa Zimbaldi conosco ao vivo no Manhã Bandeirantes. 10h28. A gente vai restabelecer o contato com o Tiago Prudente. Enquanto isso, deputado, gostaria que o senhor analisasse aqui alguns números mais detalhados sobre a pesquisa de intenção de votos do Instituto Paraná Pesquisas. Se a gente observar por faixas etárias, na faixa entre os entrevistados de 16 a 24 anos, o senhor aparece à frente do atual prefeito Dário Saad. Tem 29,4% das intenções de voto contra 23,5%. É uma faixa em que o candidato do PT, Pedro Tourinho, também tem um número mais expressivo do que nas outras faixas etárias, que é de 17,6%.
O seu índice mais baixo está na população com mais de 60 anos, 21,9%. Onde o senhor acredita que esteja acertando na comunicação com os mais jovens e de que maneira precisa melhorar a comunicação com esse público mais velho, com esse eleitor mais velho? Porque além de ser um número mais baixo, embora próximo de outras faixas etárias nessa mesma pesquisa, a distância para o prefeito Dário Saad nessa faixa de 60 anos ou mais, ela é a maior. O prefeito atual candidato à reeleição, ele aparece na faixa etária de 60 anos ou mais com 42,8% e o senhor com 21,9%. Por que o senhor acha que está ganhando entre os mais jovens e perdendo entre os mais velhos? Eu não sei se eu colocaria como um erro de comunicação. Eu acho que é realmente preferência, análise, mas eu acho, Heitor, que a população, né, ainda vai analisar os candidatos. Lógico que durante toda a minha trajetória nós fizemos e trabalhamos aí muito forte a questão da juventude, né? Como eu disse, fui vereador mais jovem da história de Campinas, trabalhei muito a questão cultural, a questão do esporte, a participação dos mais jovens, principalmente na questão da qualificação profissional, é algo que eu tenho trabalhado muito. Aliás, até hoje sou presidente do Projeto Jovens do Futuro e que acredito que é um grande avanço, mas quando a gente fala no Projeto Jovens do Futuro, além dos adolescentes e jovens, também nós atendemos crianças e atendemos pessoas mais idosas, né, acima dos 60 anos. E que eu acredito que todos precisam de oportunidade e precisam de qualificação profissional, empreender. Hoje, se você pegar grande parte dos salões de belezas da região do Ouro Verde e do Campo Grande, são pessoas que foram formadas dentro do nosso projeto social. Então, eu não sei se é problema na comunicação, mas é mostrar o trabalho e, logicamente, que isso, ao longo da nossa trajetória, nós vamos mostrando todo o trabalho que a gente tem desenvolvido. Tiago Prudente, conosco também aqui no Manhã Bandeirantes, contato restabelecido para fazer também a pergunta ao deputado estadual Rafa Zembaldi. Bom dia, deputado, muito obrigado pela presença aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria questionar o seguinte, né? A pesquisa, quando ela é realizada, assim, um ano antes da eleição, a gente fala muito sobre o recall eleitoral, principalmente dos candidatos, quando não há um candidato à reeleição. O prefeito a gente nem chama de recall porque o prefeito está todo o tempo na mídia, mas os outros candidatos, sejam eles deputados, os analistas que falam muito sobre a questão do recall eleitoral. A gente pega a porcentagem do deputado, é muito próxima da votação do primeiro turno que o deputado teve em 2020. 22%, algo nesse parâmetro quando a gente faz a comparação dos votos válidos ali do deputado. Eu queria saber qual vai ser a estratégia do deputado, porque quando a gente fala de uma pesquisa feita com tanta antecedência, um dos grandes desafios é manter essa intenção de votos e conseguir avançar. Ainda mais hoje o deputado está no Cidadania, que é um partido médio no Brasil, e muitos partidos que faziam parte da coalizão do deputado em 2020, hoje já estão no círculo de influência do atual prefeito, que deve montar uma coalizão muito grande. Como fazer para conseguir não derreter durante a eleição? Porque esse é um ponto muito importante, porque a gente sabe que com uma coalizão pequena, tempo de TV é uma coisa que importa, e também a militância para conseguir mobilizar a gente para fazer campanha na cidade. É um desafio maior do que 2020, deputado? Tiago, eu acho que a melhor estratégia que nós podemos ter é manter o trabalho que nós estamos fazendo, né? Sempre mostrando o trabalho e trabalhando pela população. Eu acho que Campinas tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Campinas não pode ser esquecida e não pode entrar num cenário de discussão política partidário e esquecer a população. Eu tenho sempre continuado o meu trabalho como vereador que fui, como deputado que estou agora no segundo mandato. Então acho que essa é a melhor estratégia. Lógico que a gente está vendo as movimentações, né, que o atual governo tem feito,
e literalmente atraído partidos com cargos dentro da administração, ou seja, eles trazem o partido de outros partidos maiores, sempre atraindo esses partidos com cargos, né, em secretarias. Né, e isso tem sido amplamente divulgado usando a máquina pública para atrair partidos. Agora, o nosso trabalho sempre será a questão da independência. Nós vamos manter uma linha de oposição, uma independência política, porém a independência política sempre com diálogo. Né? Eu sempre tracei isso nos meus mandatos, na minha vida pública, sempre com muita independência. Então a gente não fica trabalhando com conchavos, né, para que eu vou te dar um cargo em troca de determinado partido. Então não vai ser esse o jogo, e eu acredito muito de que o nosso trabalho tem que continuar, a presença nos bairros tem que continuar, e eu sempre fui um parlamentar que sempre estive ativo, conversando com a população, não sou candidato e não sou político de ficar dentro de gabinete. Aliás, eu tenho um trabalho dentro do meu mandato que é o gabinete móvel, que isso eu iniciei ainda como vereador, agora como deputado a gente tem trabalhado não só os bairros aqui da cidade de Campinas, mas toda a nossa região, e lógico que eu vou manter esse trabalho com independência e mostrando o que está errado, fazendo oposição a esse grupo político que está aí há 11 anos. Deputado Rafa Zimbaldi, o Tiago Prudente falou sobre os números próximos, né, da intenção de voto em relação ao primeiro turno das eleições de 2020. O senhor, na ocasião, teve 21,86% dos votos válidos e agora aparece nessa segunda pesquisa com 24,9%. São números muito próximos, dentro, inclusive, da margem de erro. A eleição passada tem 3 nomes que aparecem novamente na pesquisa: Dário Saad, Rafa Zimbaldi e Pedro Tourinho. Mas tem outros nomes que também são conhecidos na cidade, que tiveram uma boa votação, como o do ex-vereador Arthur Oz, que teve um total de 79 mil votos, a delegada Terezinha, que no final teve cerca de 15 mil votos, e o ex-prefeito Doutor Hélio, com 9 mil votos. O senhor pretende conversar com algum desses ex-candidatos para tentar compor uma chapa, para tentar agregar com votos a essas pessoas? Acredito que com o ex-prefeito Doutor Hélio seja mais difícil por esse histórico político que o senhor já falou nessa entrevista, mas com Arthur Ossi, com a delegada Terezinha, o senhor acredita que haja diálogo para uma composição? Heitor, eu acho que a política é diálogo, construção, e lógico que eu sempre estarei aberto, né, à conversa. Lógico que sempre existe um limite das composições políticas. Né? A gente não pode fazer uma composição política somente para ganhar a eleição. Nós precisamos governar. Né? Se nós pegarmos o atual prefeito, que fez um acordo político com o ex-prefeito, nós vimos que todos os secretários permaneceram, grande parte dos secretários permaneceram e só mudaram de cadeira. Né? Então, o ex-presidente da Sanasa virou secretário de habitação, o ex-presidente da Endec virou o ex-secretário de transportes virou secretário de infraestrutura. Né? O secretário que era de habitação virou presidente da Endec. Ou seja, a gente vê que muitas vezes alguns políticos fazem determinados acordos, né, cedendo até muitas vezes 80%, 90% do governo exatamente somente para ganhar a eleição. E muitas vezes acaba não conseguindo governar. Então, eu acho que o diálogo é importante, mas sempre colocando a cidade em primeiro lugar. Até porque nós somos o segundo município com maior orçamento no estado de São Paulo. Nós estamos falando de um município com 9 bilhões de reais e que nós vemos que os problemas eles são muito grandes e que Campinas precisaria já ter passado por determinados problemas com investimentos na cidade. Por exemplo, eu vou dizer aqui a questão das enchentes. Né? Todos os anos, chega final de ano, início de ano, que começam as chuvas de verão, é anunciado que nós vamos ter os piscinões, construção de combate à enchente, só que esses investimentos nunca chegam. E aquelas obras que começam, elas nunca terminam. Né? Por exemplo, você está aqui o BRT, quase R$1 bilhão já gasto nessa obra,
que virou uma obra faraônica aqui na cidade, aliás, a maior obra de infraestrutura do país, com quase R$1 bilhão, e até hoje não foi entregue. Aliás, foi feito mais um empréstimo para reformar aquilo que ainda não foi entregue. E aí, sem contar, por exemplo, o centro de convivência, né, que está atrasado há anos, o próprio Hospital Mário Gatti, que está nessa reforma que nunca termina, o CEAR, que acabou de ser anunciado agora que as obras serão atrasadas também. Nós temos creches que começaram e não terminaram. Então, assim, nós precisamos colocar a cidade em primeiro lugar. E Campinas, ela tem condição para isso. Quando a gente fala em R$9 bilhões, nós não estamos falando em pouco dinheiro, né? Então, a saúde, por exemplo, as pessoas, a população, tive segunda-feira em reunião na região do Campo Belo, ali ao lado do aeroporto de Viracopos, quase 100 mil habitantes daquela região, que não tem um pronto-socorro, 3 postos de saúde para atender toda essa população e sequer, né, tem os postinhos de saúde, tem médico, tem enfermeiro para atender. Consulta leva mais de 1 ano. Então a gente chega a determinadas situações, Heitor, que a gente fica preocupado. Por exemplo, quando a gente vê que a quantidade de ginecologista, quando em 2013 nós tínhamos 68 nos postos de saúde, hoje nós temos 40. Ou seja, quando nós vimos que pediatra nós tínhamos 144 em 2013, hoje nós temos 88. Então, quando a gente vê que médicos clínicos em 2013 nós tínhamos 101, hoje nós temos 51. Ou seja, nós vemos que a cidade, ao longo desses 11 anos, com o segundo maior orçamento do Estado, ao invés de avançar, regrediu. Então, Campinas pode mais, Campinas tem condição de investimento e a gente precisa dialogar com todos, ajudar numa campanha eleitoral, mas não só isso. Como eu disse, Campinas tem que estar em primeiro lugar. Então nós temos que dialogar, por exemplo, com o governador, nós temos que dialogar com o presidente da República, independente de partido. A cidade precisa estar muito acima das diferenças políticas. Diga, Tiago. Deputado, como oposição ao atual prefeito, é claro que o senhor faz críticas, mas na eleição de 2020, um dos pontos que ficou muito claro e que foi apontado por muitos analistas é que o tom da campanha ultrapassou um pouco ali o limite e acabou sendo um dos motivos que acabou prejudicando o deputado. Além disso, o deputado e o prefeito disputam o mesmo campo político, que é o bolsonarismo. É inegável que Campinas deu uma eleição, uma votação expressiva ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E há, claro, ali pelo espectro político, pelos projetos apresentados, pelas ideias que disputam o mesmo campo político. O senhor vai adotar o mesmo tom da campanha de 2020, um tom crítico, às vezes até o senhor falou, por exemplo, de alguns projetos aí que a gente sabe que não estão atrasados, e eu não estou fazendo defesa, só estou fazendo aqui um fato, como, por exemplo, as creches que o deputado apontou, que a gente sabe que não está atrasado, o BRT sim está atrasado, uma obra faraônica que não foi terminada. E o deputado vai adotar o mesmo tom ou vai mudar o tom para a campanha? E segundo, como é que vai se posicionar no bolsonarismo se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o representante maior do bolsonarismo, é do mesmo partido que Dário Saad? Ô Tiago, bom, primeiro é o seguinte, quando você fala que a questão das creches não estão atrasadas, você está falando dessas creches que foram lançadas agora. Agora, as creches do governo passado que deveriam ter sido terminadas, que até hoje não foi, né, estão atrasadas. Então, não só o BRT como essas creches, nós falamos aqui de outras obras que estão atrasadas também, como o Centro de Convivência, a reforma do Hospital Mário Gatti, o CEAR, ou seja, a gente pontua aquilo que está errado. E quando a gente pontua que Campinas tem condição, tem orçamento para isso, é porque nós estamos falando do segundo maior orçamento do Estado de São Paulo, R$9 bilhões. Quando a gente fala em saúde, nós temos somente para a saúde R$2 bilhões. E aí
inadmissível uma cidade com 2 bilhões de reais no orçamento somente para a saúde, nós termos falta de médicos nos postos de saúde. O hospital Mário Gatti não ter condição de atender a população, ficar esperando 9, 10, 11 horas aguardando um atendimento médico. Então Campinas pode mais e Campinas tem condição disso. Agora, quando você fala que a disputa de campos ideológicos, né, é meio contraditório a situação do atual prefeito, até porque ele muitas vezes ele se posiciona de um jeito, mas o vice dele é do PSB, que tem o vice-presidente da República, que é ligado ao atual presidente, o Lula, né, o Geraldo Alckmin é do PSB. O ex-prefeito, atual deputado federal, é líder é vice-líder do governo Lula dentro da Câmara dos Deputados. E o partido do atual prefeito acaba de assumir um ministério dentro do governo Lula, o Ministério dos Esportes. Então você vê que é meio contraditório quando ele se posiciona em um campo ideológico, mas ao mesmo tempo ele faz composição com partidos que estão à esquerda, né? Então a ideia é exatamente fazer conchavos políticos partidários exatamente para se manter no poder. E que muitas vezes, né, eles colocam a ideologia partidária, colocam esses conchavos acima dos interesses da cidade. Então, o que a gente vai continuar trabalhando de forma muito independente, né, sem campo ideológico, mas nos posicionando de forma firme, né, de forma como eu sempre atuei. E precisando dialogar, né, com os políticos, eu vou dialogar com o atual governador, assim como tenho dialogado, tenho proximidade com o atual governador, o Tarcísio. Se precisar também dialogar com o presidente da República, nós vamos, porque Campinas sempre tem que estar em primeiro lugar. E Campinas pode mais e Campinas tem condição para isso. Agora, dentro dessa lógica, deputado Rafa Zimbaldi, o senhor também não será cobrado pelo seu partido estar hoje ligado ao governo federal, ao governo Lula? Não está. Não está. O governo, aliás, o Cidadania não está. Além de não estar ligado, não tem cargo. E, aliás, teve um posicionamento oficial do partido que o partido se mantém de forma independente. O governo do Estado, existe uma composição política de base de governo, porém também não com cargos, né? Então, hoje, o partido ele atua de forma independente na Câmara Federal e também no Senado. E no Estado, nós temos ajudado o atual governador, Tarcísio de Freitas, porém também de forma muito independente. Mas há um diálogo para uma proximidade entre governo federal e cidadania. O partido discute muito isso, Heitor. Logicamente que tem posicionamentos diferentes, mas até hoje não existiu uma composição dentro do atual governo, porque os próprios deputados têm se posicionado contrário a essa aliança com o governo federal. Só para, antes de passar a palavra, Tiago, só para, você falou sobre o tom da campanha, os ouvintes participam, inclusive, falando sobre isso. O ouvinte Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, ele até escreve, deputado, gostaria de fazer um alerta ao deputado Rafa Zimbaldi. Na opinião dele, Celso, se o senhor quiser ter chances reais na próxima eleição, precisa entender que o eleitor mudou. A última campanha, ele considerou que o senhor gastou muito tempo criticando os adversários e até, às vezes, mais do que apresentando propostas. Esse é o sentimento dele como eleitor campineiro. Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, que nos escreve pelo nosso WhatsApp. Agradeço a participação do Celso, acho que isso é um ponto importante, mas, por exemplo, Celso, nós não podemos deixar de falar quando uma pessoa morre aguardando uma cirurgia. Aliás, no Campo Belo, essa semana, uma pessoa ficou com dreno 1 ano, né? Nós recebemos essa denúncia, ficou 1 ano com o dreno aguardando uma cirurgia. Essa pessoa faleceu por conta da falta de cirurgia de atendimento médico. Não dá para aceitar e para concordar quando a gente vai num posto de saúde, não tem médico, não tem remédio, não tem enfermeiro, e os que existem, muitas vezes estão sobrecarregados. E muitas vezes que Campinas poderia usar, e eu sempre digo isso, né, a gente pontua, mas quando a gente fala em condição para isso, primeiro que nós temos orçamento, e eu faria de forma totalmente diferente ao Celso, ao Heitor, ao Tiago. Por exemplo, eu não traria organizações sociais de fora,
como, por exemplo, aconteceu a OS Vitale no Hospital Ouro Verde, o escândalo de desvio de dinheiro, que nós tivemos mais de 40 milhões desviado do poder público municipal, e quem paga o pato até hoje é a população. E várias organizações sociais que estão atuando na cidade são organizações sociais vindas de cidades menores, e nada contra as cidades menores, mas é importante dizer que Campinas tem condições técnicas para isso. Nós temos as melhores universidades aqui e que a prefeitura não busca essa ajuda. Eu, por exemplo, eu faria totalmente diferente. Primeiro, que eu não traria organização social para dentro da prefeitura. Segundo, as parcerias que nós buscaríamos seria dentro do município. Quando a gente fala que nós temos um HC da Unicamp, um CAISM, que são 2 hospitais referências, que além disso, eles fazem a administração hospitalar de forma muito boa, até porque nós temos o hospital público mais bem avaliado do país, está na mão da Unicamp, que é o Hospital Regional de Sumaré. Quando nós falamos que nós temos os 7 melhores exames ambulatório médico do estado, são os 7 administrados pela Unicamp. E quando a gente fala que nós temos uma universidade com a qualidade da PUC e que não participa, por exemplo, do atendimento nos postos de saúde, que não participa do pronto-socorro Campo Grande, do Hospital Ouro Verde, que a gente fica vendo que essas organizações sociais acabam assumindo tudo, a terceirização vai acontecendo, nós vemos um sucateamento dos funcionários públicos, porque os funcionários públicos, primeiro que nós não temos concurso público, nós não temos reciclagem desses funcionários. Os funcionários que estão dentro do Hospital Mário Gatti, dentro da rede pública de saúde, nós vemos que eles estão totalmente sobrecarregados, né? Quando você chega num posto de saúde, a população já chega com uma dificuldade muito grande, primeiro porque ela não está procurando, né, o atendimento à toa, é porque ela precisa de atendimento e ela está com algum tipo de problema. E aí ela não tem atendimento, ela fica numa situação de revolta. Ao mesmo tempo, os funcionários que trabalham dentro do posto de saúde, dentro do Hospital Mário Gatti, estão totalmente sobrecarregados. Por quê? Porque a prefeitura não oferece condição. Nós acabamos de ver aqui, semana passada, a greve dos enfermeiros na cidade. Por quê? Administrado por uma organização social, e aí o sindicato, né, da saúde vai cobrar a prefeitura fala, não, mas nós pagamos, nós repassamos o dinheiro. Mas e a cobrança? Como é que a população pode ficar sem o atendimento enquanto a população fica aguardando 10 horas dentro de um hospital e os enfermeiros fazendo greve? E com razão. Por quê? Porque não receberam o seu salário. Olha, deputado, agora eu senti que estava ouvindo um candidato de esquerda com essa resposta sobre a saúde, hein? Eu vou aproveitar essa resposta pelo seguinte: o deputado falou sobre a questão aí do atual governo ter o prefeito ser do Republicanos, que é o partido de Tarcísio de Freitas, que é uma pessoa muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ter o vice, o Vanderlei de Oliveira, que é o Vandão, que é ligado ao PSB, que é do PSB, que é do vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas, numa resposta anterior, o deputado disse o seguinte, que independentemente de partido, de ideologia, estava ali para trabalhar. Não é um pouco contraditório fazer esse tipo de acusação ao atual governo se o deputado diz que vai trabalhar com todos os partidos? Ou isso significa que partidos de esquerda, centro-esquerda vão estar excluídos em um eventual governo de Rafa Zimbaldi? É que você acaba, Tiago, com todo o respeito, acaba misturando as coisas. Quando a gente fala em diálogo, nós precisamos ir para todos os diálogos, né? Se precisar sentar com a esquerda para dialogar, buscar recursos dentro do governo federal, nós faremos. Agora, isso não significa, né, composição política. Pelo contrário, como eu disse, a cidade tem que estar em primeiro lugar. Então, se precisar buscar recurso no governo federal e dialogar com o presidente da República, nós o faremos, né? Quando a gente precisa sentar com o governador Tarcísio e trazer recursos para a cidade, que aliás, né, eu tive já no governo passado
e esse tem continuado da mesma forma. Eu, graças a Deus, eu tenho sido o deputado que mais tem destinado recursos, emendas parlamentares para os hospitais filantrópicos e santas casas, não só aqui de Campinas e região, mas de todo o estado de São Paulo. Então, eu acredito que o diálogo sempre é a melhor coisa. Agora, composição política é totalmente diferente. Quando a gente amarra partidos e fatia a prefeitura como se fosse uma pizza, que partido A vai ficar com a secretaria tal, partido B fica com a secretaria X. Então isso acaba não tendo condição, porque a gente vê que cada secretaria muitas vezes acaba funcionando como se fosse uma mini prefeitura. Como acontece na atual gestão, nós vemos que secretários não conversam com os outros secretários. Eu vou te dar um exemplo disso, né? Que eu tenho trabalhado, por exemplo, muito a questão de trazer um hub social para a cidade de Campinas. Nós vemos que a região central de Campinas está totalmente abandonada. E o número de moradores em situação de rua tem crescido de forma muito grande e também de forma muito rápida, e que infelizmente não existe hoje uma composição multidisciplinar da prefeitura. Né? Nós não temos, por exemplo, um gabinete de crise para cuidar dos moradores de rua. Nós não temos um gabinete de crise para tratar os problemas das enchentes. Então, quando a gente vê que a saúde a Secretaria de Saúde precisa conversar com o presidente do Hospital Mário Gatti, porque nós temos duas saúde em Campinas, a Secretaria de Saúde que cuida dos postos de saúde e o Hospital do Mário Gatti que cuida dos 2 hospitais, aliás, dos 3 hospitais, mais os prontos-socorros. E eles acabam não se conversando. Quando a gente vê que os moradores em situação de rua, que precisam de uma ação efetiva, não só da assistência social e segurança pública, mas nós precisamos de trabalho e renda, nós precisamos da Secretaria de Saúde, nós precisamos de todas as secretarias junto com as entidades fazendo um trabalho multidisciplinar. Então, o que a prefeitura precisa fazer é trabalhar de forma unida e não cada secretaria puxando para um lado e defendendo o seu partido político, porque Campinas, volto a dizer, Campinas tem que estar em primeiro lugar. Então, se o deputado ganhar, não vai entregar nenhuma secretaria para fazer composição política? O que eu estou falando aqui para você, Tiago, isso é importante dizer, que nós não podemos fazer conchavos. O que a gente precisa é de pessoas preparadas. E Campinas tem pessoas qualificadas e preparadas. Você não pode simplesmente sair dando e fatiando a prefeitura simplesmente para atrair partidos. Não é o que está acontecendo agora. Nós vemos que partido A indica uma secretaria, partido B indica outra secretaria, e muitas vezes esse secretário não tem sequer qualificação técnica para assumir aquela secretaria. O que nós vamos ter sempre é técnicos e pessoas que conheçam da área que ele irá assumir. E outra, numa possível administração nossa, logicamente que nós não vamos aceitar secretários se degladiando, como acontece, e muitas vezes não se falando, muitas vezes sequer não se encontrando, né, porque eles não se entendem. O que precisa é a prefeitura trabalhar em favor da população. Sobre o que especificamente seria esse secretário degladiando, deputado? Tem algum caso pontual específico que vale a destaque? Nós vemos o secretário, eu acabei de citar aqui, por exemplo, Saúde, mal conversa com o presidente do Mário Gatti. E nós estamos falando de 2 pastas importantes. Primeiro, que a saúde deveria ser tratada de forma única. Né? Você não pode... Em que lugar no mundo, né, que você tem... Mas, deputado, só para terminar, Tiago. A rede Mário Gatti... Tiago. É que a rede Mário Gatti... Não, é porque a gente está falando de 2 pastas, mas a rede Mário Gatti não é uma pasta. A rede Mário Gatti é uma espécie... Eu vou citar aqui para o ouvinte entender, como se fosse uma organização social, mas está dentro da administração pública. Não é uma organização social, Tiago. Não. Mas não é uma pasta da é uma empresa. O Mário Gatti é uma empresa pública, né? Que administra o Hospital Mário Gatti, o Hospital Pediátrico e o Hospital Ouro Verde. Além disso, 6 prontos-socorros, de forma independente. Aí tem a Secretaria de Saúde, que cuida dos postos de saúde.
É importante deixar claro isso, Tiago, porque senão, né, não tem nada a ver com organização social. São duas coisas totalmente diferentes. Deputado, o que acontece é que o Mário Gatti explicando o que era. Mas você não pode comparar uma fundação como o Mário Gatti com uma organização social. Deputado, você tem a responsabilidade, você precisa ter a responsabilidade disso. A Rede Mário Gatti, acho que o senhor está esquecido disso, foi criado exatamente quando houve a crise da US Vitale, e eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu fiz as principais reportagens sobre esse caso, acompanhei esse processo, conheço o processo de cabo a rabo, sei como o processo foi feito, sei como a prefeitura depois criou a Rede Mário Gatti. É uma empresa, sim, que atua de forma independente, mas ela responde à Secretaria de Saúde do município. Não, ela responde diretamente ao prefeito. Ela tem independência. Ela recebe verba, deputado, da Secretaria de Saúde. Se como, Tiago? O 700... Pega o orçamento, né? Nós pegamos, se você quiser, o orçamento já está protocolado na Câmara, se eu não me engano. Né? Sim, eu já li o orçamento, eu já li. Então, pronto. Então você vai ver que tem rubrica específica para o Hospital Mário Gatti. Ele não recebe da saúde. Tem lá a Secretaria de Saúde e tem o orçamento do Hospital Mário Gatti. Então são duas coisas totalmente independentes. Isso é importante deixar claro. E que o presidente do Mário Gatti, né, que teve a sua fundação da Rede Mário Gatti, porque antes o Mário Gatti era somente o Hospital Mário Gatti. Hoje a Rede Mário Gatti atende os hospitais e pronto-socorros. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde só faz os postos de saúde, os dois de forma totalmente independente. Então nós temos duas pastas trabalhando na saúde na cidade, e cada uma delas de forma independente, respondendo diretamente para o prefeito. Para a gente finalizar, o ouvinte participa conosco também pelo WhatsApp 97102-1493 com uma questão para o deputado estadual Rafa Zimbaldi conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, bom dia. Heitor Fredo, Tiago, futuro candidato Rafa. Eu gostaria de fazer, em primeiro lugar, uma colocação e depois uma pergunta em seguida. A colocação é o seguinte, candidato, todo ano e todas as eleições eu acompanhei a sua trajetória. Em primeiro lugar, o parabéns pela trajetória. Mas tem um ponto que é assim, como campineiro, eu gostaria de ver uma campanha onde os candidatos, ao invés de botar o dedo no que está errado, apontassem soluções para o que está errado, efetivas. Por exemplo, os gargalos de Campinas, os moradores de rua, o problema da Cracolândia, o problema do transporte, o problema dos atendimentos dos postos de saúde, que o senhor já está colocando alguma coisa que eu estou acompanhando a entrevista. Então, eu gostaria de sugerir ao senhor, quando entrar na campanha, fazer uma campanha propositiva a propostas que a gente possa acreditar que vão resolver ou minimizar esses problemas. O senhor conseguiria fazer uma campanha nesses termos ou não? DJ Ale participando conosco, dá para aguardar um Rafinha Paz e Amor ano que vem? Não, eu concordo com o DJ Ale e agradeço a participação, obrigado pela oportunidade. É que o que eu estou falando agora, por exemplo, que eu tenho pontuado, a questão dos moradores de situação de rua. Primeiro você tem que detectar o problema, depois você precisa vir com a solução, né? Nesse caso, eu tenho detectado o problema, nós temos mais de 2.000 moradores de situação de rua, e quando a gente busca um hub social do governo do estado para ser instalado aqui, acabar com a Cracolândia, que nós vemos exatamente na cidade, que isso tem, né, tomado conta das ruas e tem causado muita insegurança à população que frequenta o centro, mas também uma dificuldade muito grande dos comerciantes. Então nós precisamos fazer um trabalho de unidade das secretarias, um trabalho multidisciplinar, junto com as entidades, comunidades terapêuticas e entidades sociais que fazem já esse trabalho. Quando a gente fala do problema da saúde, a gente sabe onde buscar a solução, né? E a solução não precisa ser buscada fora. E a solução não precisa buscar organização social. A solução está aqui dentro de Campinas, dentro do Municamp. Nós temos o Hospital da PUC, nós temos os hospitais regionais aqui que têm condição também de ajudar. Por exemplo, eu tive ontem
numa feira de profissões da Universidade de São Francisco. É uma universidade que está trazendo medicina para cá e que tem um dos hospitais na região Bragantina, que faz parte da nossa região administrativa e que consegue fazer o trabalho dentro do Hospital São Francisco de forma muito bem feita, assim como o Hospital da PUC, a Unicamp. E aí quando a gente fala, por exemplo, no combate ao câncer, por exemplo, que é um problema muito grande que nós estamos tendo aqui na cidade, e Campinas não busca aquilo que nós temos de melhor, por exemplo, o Hospital Boldrini é um hospital que é uma referência não só nacional, mas mundial, não só no tratamento ao câncer, mas também em pesquisa. Doutora Silvia Brandalize é uma pessoa que conhece muito e que faz muita pesquisa. E que a cidade não busca, por exemplo, parceria com o Hospital Boldrini. Nós temos uma Sobrapar, né, o Sobrapar, que é um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia crânio-facial e que recebe pessoas de todo o país e pessoas fora do mundo. Esses dias eu estive lá em visita no Hospital Sobrapar, uma criança, se eu não me engano, do Irã ou Iraque, alguma coisa assim, estava com o rostinho todo deformado por conta de bombardeio, né? Sendo tratada aqui em Campinas. Então Campinas pode mais, Campinas tem condição, e a receita para resolver os problemas da cidade está aqui em Campinas. Não precisa buscar organização social lá dentro de Bariri. Então você precisa mostrar aquilo que está errado, mas logicamente você precisa apresentar a solução, e é como eu tenho feito. E vou continuar fazendo. Nós conversamos com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania, dentro do nosso Manhã Bandeirantes, nessa série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos mais bem pontuados na pesquisa de opinião encomendada pela Band, junto ao Instituto Paraná Pesquisas. Nós vamos conversar na segunda-feira com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Pedro Tourinho, uma entrevista que estava anteriormente agendada para ontem, mas por compromissos profissionais com o ex-vereador, ele optou por essa mudança, que nós, claro, atendemos, porque queremos ouvir todos os nomes que devem ser colocados nas urnas no ano que vem para o eleitor de Campinas decidir quem será o próximo prefeito ou a próxima prefeita pelos próximos 4 anos. Deputado Rafa Zimbaldi, obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para esse diálogo importante para a política de Campinas. Heitor, eu que agradeço o Tiago, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e desse programa em especial, Manhã Bandeirantes, reassumindo aqui o meu compromisso com a nossa cidade em continuar trabalhando sempre, colocando sempre a cidade em primeiro lugar, buscando recursos, seja no governo do estado ou também no governo federal. Então, deixar o meu mandato à disposição, né, e pedir e solicitar aqui, dizer que nós estamos à disposição através das nossas redes sociais, @Rafa Zimbaldi, seja Facebook, Instagram, também o nosso WhatsApp direto, 19997575022. 19997575022. No mais, agradecer e me colocar à disposição também da Bandeirantes para qualquer informação que nós podemos trazer aqui em primeira mão para a população, e parabenizar por vocês também, Heitor, pela atuação. Obrigado, que Deus abençoe e um bom dia. Um bom dia ao deputado Rafa Zimbaldi, a toda a equipe.